Bom dia, amigos. Vamos para a nossa análise individual dos jogadores do Fluminense, nesse empate com o Vasco pelo primeiro jogo da Copa do Brasil. Empate que deixou claro, o problema do Fluminense em fazer gols. Nós temos ojeriza do gol. Esse time não consegue fazer gol de forma nenhuma. Mesmo com o John Kennedy, o que melhorou muito o time, na verdade, mas John Kennedy e Canóbio não conseguem acertar o gol de forma nenhuma. Canóbio perdeu 2 gols que poderia ter definido o jogo, e John Kennedy, na única oportunidade que teve, na verdade, também um passe do Lúcio Acosta, fez uma boa jogada, mas o Léo Jardim defendeu. E assim ficou no 0-0. Mas vamos para a nossa análise individual. A nota dos jogadores. Fábio não teve trabalho algum. No primeiro tempo defendeu uma bola fraca, chutaram. Só fez uma defesa no primeiro tempo. E depois foi uma atuação tranquila. O Guga teve uma boa atuação. Apareceu bem no ataque, defendeu muito bem ali pelo seu lado, que era um lado mais forte do Vasco, o Andrés Gomes. Ele marcou bem e não deu espaço, e foi uma boa atuação dele. E no segundo tempo ainda foi algumas vezes o ataque. Nota 7,5 para o Guga. O Ignacio foi o melhor do time. Marcou muito bem ali pelo lado direito, ajudando o Guga. Marcou muito bem o Andrés Gomes. E também ganhou todos os duelos por baixo, por cima. Foi uma atuação muito segura do Ignacio. O melhor em campo, como falei. Nota 8. O Igor Rabelo, praticamente no mesmo nível, Uma atuação muito segura. Um jogador que não vinha jogando há muito tempo, mas mostrou que tem qualidade, sabe sair jogando. Uma atuação muito segura dele. No primeiro tempo teve meio insegurança ali, mas se acertou no jogo e fez uma boa atuação também. Nota 6,5 para ele. O Arana também muito bem defensivamente, não se arriscou muito aí no ataque, mas na parte defensiva estava muito bem. Nota 6,5 também. O Martinelli que está muito abaixo daquilo que ele pode render. A régua dele é muito alta. Então, eu acho que o Martinelli pode render muito mais. Ainda está devendo tecnicamente. Nota 6. O Hércules também da mesma forma. É um jogador que pode entregar muito mais, mas ainda depois da Copa do Mundo ele não conseguiu render ainda tudo que pode. Nota 6 também. O Acosta é o motor do time, o cara que era para desequilibrar, mas que também depois da Copa do Mundo ainda não mostrou aquele futebol dele que todo mundo sabe que ele tem, muito bom de bola. Ainda está muito abaixo tecnicamente. Mesmo assim, ele arrumou um passe lá para o John Kennedy, que John Kennedy perdeu o gol, mas foi uma boa jogada dele. Nota 6 para ele também. O Canóbio foi assim, o que participou mais com a bola nos pés do Fluminense. Correu muito, disputou muitas jogadas,
naquela disposição de sempre, que todo mundo conhece, mas no ataque ele falhou muito. Como falei, uma bola que ele entrou sozinho, conseguiu chutar para fora. Errou na decisão. Era melhor ele ter dado o passe. E na outra que ele recebeu de John Kennedy, um lance claro que ele poderia fazer o gol, ele conseguiu chutar para fora. Esses atacantes do Fluminense, para fazer gol, é um sacrifício. O John Kennedy também teve uma bola só. Conseguiu perder o gol, mas ele mudou a cara do Fluminense. O John Kennedy, nota 7,5. O Canóbio, nota 6. E o Savarino, também outro que esqueceu o futebol depois da Copa. Está muito abaixo tecnicamente, longe de ser aquele Savarino que a gente conhece. Nota 6 para ele. Entraram no segundo tempo o Nonato, que teve uma atuação segura, ali no meio, ajudou os companheiros no meio. E logo no início ele errou alguns passos, mas depois se acertou. Uma atuação segura. Nota 5 para ele. O Soteldo, que entrou junto também. Esse sim, ele ajudou muito o time, procurou o jogo e sempre trazendo para o meio, né? Mas fez boas jogadas. Uma atuação boa do Soteldo, nota 6. E o Serna, esse coitado, foi o pior do jogo. Errou tudo que tentou, se atrapalhava com a bola, saía pelos laterais. Uma atuação ridícula. Mas erro é de quem coloca ele em campo. Que qualquer um jogador da base, qualquer um jogador que o Zubeldia, se tivesse cabeça, né? Se tivesse cérebro, botasse, seria melhor do que Serna. Serna entrou, parecia um jogador de várzea. Era muito melhor, um jogador de várzea jogaria melhor do que Serna. Deus me livre. Atuação ridícula. E o Hulk entrou. Serna, nota 2. E o Hulk sem nota, entrou faltando 15 minutos. Com o tempo de acréscimo deu os 15 minutos. Mas entrou no campo só porque o Hulk também. Porque o John Kennedy estava bem, mas os Baldias se acham na obrigação de botar. Ele entrou, não participou de nada. A única hora que se viu ele foi ele fazendo uma falta lá, não jogou nada. Como vinha jogando, né? Jogando nada. Então, sem nota o Hulk. E o Zubeldia jogou pelo resultado. O Fluminense no primeiro tempo até teve um certo domínio do jogo, né? Mas no segundo tempo foi aquilo ali, uma sucessão de erros. E o time bem na defesa, mas está faltando fazer gols. E Zubeldia tem que resolver isso. Zubeldia tem que resolver isso porque o próximo jogo tem que ter um vencedor. E eu espero que, se Deus quiser, o vencedor seja a gente. Em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Esse foi o nossa análise individual. Não se esqueça de deixar o seu like, me ajudar aqui no canal. E não se esqueça também que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E sem Deus, nada podemos fazer. Fiquem todos com Deus. Que vença sempre o Fluminense, hoje
amanhã e sempre.